Salve, salve família vascaína, fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Vasco 0, gol de Luizito Soares. O outro resultado importante na rodada, esse sim foi bom pro Vasco, o América Mineiro mesmo com muitas reservas, venceu o Bahia por 3-2 em Belo Horizonte e segurou o Bahia com 42 pontos. O Vasco até se empatasse, passaria também o Santos, né? Não podia ter tomado esse gol no início do segundo tempo. O time luta pra caramba no início. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então a gente poderia ter passado o Santos, mas fato é que a gente chega na última rodada à frente do Bahia. Portanto, dependendo só das nossas forças e ainda assim também de uma combinação de resultados. Por exemplo, claro, o Bahia perdeu o seu jogo, o Santos perder, o Vasco empatando, o Vasco passa o Santos também, e aí não importa o jogo do Bahia, né? Então o Vasco chega, eu vou dizer, numa situação menos desesperadora do que poderia ser. Eu falei hoje, o cenário poderia ser a gente perde, o Bahia ganha. Ia chegar na última, o Vasco tendo que ganhar e o Bahia não podia nem empatar. O Bahia tinha que perder, que se o Bahia empata, ele livra. Mas que bom que o Bahia perdeu, então a gente chega na última rodada só dependendo das nossas forças. O Vasco faz um primeiro tempo de muita luta, muito suor, segurando o Grêmio, né, anulando boa parte das jogadas do Grêmio. O Grêmio foi pouco perigoso, né? Teve o gol anulado e aquele do Luizito que ele... o cara é gênio, né, cara? Dá uma caneta no Léo Pelé e acaba se atrapalhando na finalização. Foram os dois lances do Grêmio no primeiro tempo inteiro. Então, quando você vai pro vestiário empatando e sabendo que o Bahia tá perdendo lá de 2-1, você não pode tomar esse gol. É rachar o cara no meio, o cara que veio, o Natan, que veio carregando a bola e rola pro Luizito. Toma o amarelo, cara. De novo, né? O mesmo espaço ali na posição do Zé Gabriel. Não vi se era o Zé Gabriel que errou, mas é o espaço que o Zé Gabriel ocupa. A gente precisa de um primeiro volante para a próxima temporada, né? Não dá. O Zé Gabriel foi muito útil, né? Ele que era terceira, quarta opção lá no começo do ano, se torna a primeira e é muito útil. A culpa não é dele. A culpa é de quem montou o elenco, ter o Zé Gabriel como titular nessa altura do campeonato. E foi isso, né, cara? Até que o segundo tempo o Grêmio esboça ali uma pressão, mas o Vasco sabe sofrer nesse jogo, né? O Léo Jardim trabalhou algumas vezes, mas não foi aquele jogo de bombardeio. E o Vasco começou a sair também no segundo tempo, depois que entraram Jair, Payet e Rossi, né? Depois entra Praxedes e Serginho mais pro fim, mas com a entrada desses três o Vasco começa a produzir um pouco mais. O Verratti perde um gol que não pode perder, né, Verratti? Tá? Para mim, no geral, pô, é um dos símbolos dessa reação, mas eu nunca vou deixar de criticar aqui. Perdeu um gol que não pode perder. A volta do Marlon, para mim, foi muito importante, deu uma sustentação ali no meio-campo, então é importante demais. E que mais que tivemos? Aí a dupla de zaga, né? Agora que acabou sendo um trio com a entrada do Bambu, eu acho que foi até bem. Né? O gol que o Vasco toma não é culpa da zaga, é culpa da proteção ali dos volantes que deixam aquele buraco e aí chega no Luizito, não tem muito o que fazer, né? Não poderia ter chegado nele com aquele buraco todo ali. Bom, e é isso, cara. E é isso, é acreditar até o final. Eu falei que eu ia acreditar até o final. Muita gente falou, largou, eu quase larguei, né? Tive por pouco para largar, mas, pô, a reação que eu vi o Ramon Dias dar nesse elenco, dar nesse campeonato, eu não poderia largar agora. Então vamos para essa quarta-feira, São Januário lotado, adversário difícil, mas não é impossível, tá? E esse não tem psicológico, não tem tabu, não tem nada. É entrar em campo, focado e ganhar esse jogo. Vamos passar rapidinho as notas aqui, vai deixando a sua nota também para cada jogador. Léo Jardim não teve culpa no gol, né? Culpa de quem deixa o Luizito finalizar com aquela liberdade toda. E ainda fez algumas defesas importantes. Vou dar uma nota 6 para ele. O Puma, o gol anulado é em cima do Puma, né? Se o gol não é anulado pelo VAR, eu estaria o criticando defensivamente mais uma vez. Mas eu acho que o Puma, ele recuperou a posição, né? O Paulo Henrique foi útil demais no momento que o Puma oscilou para baixo. Nessa reta final, acho que o Puma deu uma crescida, né? E contra o Corinthians, por exemplo, acho que ele fez uma boa partida enquanto esteve em campo. Hoje era um outro jogo, não era um jogo de ataque, era um jogo mais de defesa. Acho que o Pumita até foi bem, não comprometeu, nota 5.
O Maicon, eu gostei do jogo dele, muito firme, bem na bola aérea, apesar do gol anulado, saiu na bola aérea, o Ramon foi ali cobrar ele também. Vou dar aqui uma nota 5,5, uma nota 6 pro Maicon, nem acho que o gol não teve culpa dele. Vou dar uma nota 6. Mesma nota pro Léo Pelé, que tirando o lance da caneta do Luizito, foi bem em todos os lances que ele dividiu, que ele, né, acho que entregou um bom futebol o Léo hoje. Então nota 6 para ele. O Robson também não comprometeu, é aquilo, eu não gosto do Robson como jogador do Vasco, tá? Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, mas fato é que hoje não comprometeu. Então vou dar uma nota 5 para ele aqui. A maioria das notas vai ser isso, pessoal, é uma nota de 0-0, sabe? Não fosse aquele gol, aquela bobeira ali, era um jogo de 0-0. Piton. O Piton apareceu mais no ataque hoje. Quando o time joga com esses 3 zagueiros, ele vira um ala e ele aproveita bastante esses espaços ali. Chega bastante à frente. Poderia ter caprichado mais em alguns cruzamentos hoje o Piton. Vou dar para ele uma nota 6 também, acompanhando as melhores notas ali. O Zé Gabriel, como eu disse, né, o espaço abriu ali na posição dele no gol do Grêmio. Achei estabanado também em outros lances. E ele sempre dá a Zé Gabrielzada, né? A entregada básica de cada rodada. Muito mal o Zé Gabriel hoje. Vou dar um 3,5 para ele. O Paulinho esqueceu seu futebol umas 8 rodadas atrás aí. Não recupera mais. Estudar talvez até de substituir o Paulinho para o próximo jogo, tá? O Jair vem entrando bem. Tem ali o Marlon Gomes que fez um bom jogo hoje. Não sei, é estudar, né? Chega uma hora que a gente esgota. Espera o jogador voltar, ele não volta. Complicado. Nota 4. O Marlon Gomes, apesar de oscilar muito dentro do jogo, apesar de muitas decisões equivocadas, é um moleque de 19 anos. Eu nunca vou esquecer disso, tá? É outro que não deveria estar sendo titular nesse momento. Deveria ter jogador no elenco para aguentar essa bronca. Mas nós estamos tendo que recorrer a um moleque de 19 anos. De novo. O Marlon parece que ele já tem 20 e tantos, mas ele tem 19 aninhos. Não vamos esquecer disso. Então, para mim, fez um bom jogo o Marlon hoje. É titular desse time, seja no meio, seja no ataque, porque tecnicamente é muito bom. Erra bastante, toma muita decisão errada, isso a gente vai amadurecendo na carreira. Mas nesse momento eu não vejo outro jogador com mais efetividade, com mais presença ali no meio que o Marlon Gomes. Eu digo do banco, né? Ninguém para entrar no lugar dele. Nota 6. Gabriel Peck, aquela bola no primeiro tempo era para chutar pro gol, ele chega na cara do gol, o goleiro já faz aqui, ó, né, para fazer a defesa, para ver onde ele vai chutar, ele tenta cruzar com 5 zagueiros na frente do Verratti. Faltou confiança. Aquela bola é bola para bater no gol. Não tem problema se errar. Hoje o problema tá difícil. Não tem problema se errar. Bate essa bola pro gol. Bate essa bola pro gol. Mas sempre muito voluntarioso o Peck. Vou dar um 5,5 para ele aqui pela correria. E o Verratti vai ganhar uma nota ruim hoje. Não, a luta de sempre, né? Muita raça, incomoda demais os zagueiros. Sempre trava uma luta com os zagueiros do time adversário. Mas não pode perder aquele gol. Hoje toma uma nota baixa aí o Verratti pelo gol perdido. O Jair acho que entrou bem, distribuindo bastante bolas ali no meio. Não lembro se o Jair errou algum passe, depois até buscar essa estatística. Acho que entrou bem o Jair hoje, nota 6. O Payet a mesma coisa, o Payet tá muito soltinho, né? Bem fisicamente. É hora de dar mais minutos. Eu entendo que o jogo hoje era um jogo mais defensivo, não é tanto pro Payet, mas o jogo do Bragantino é. Quero ver mais do francês, ele tá entrando, tá dando qualidade pro time. Então gostei de novo da entrada do Payet, nota 6. O Rossi ainda não é o Rossi que a gente conhece, hoje menos pior, chegou algumas vezes na linha de fundo, fez cruzamentos, mas não é ainda aquele Rossi que a gente está acostumado, aquele que bota a bola na frente, ninguém pega, limitado tecnicamente, mas muito raçudo e com muita correria. Então ainda não tô vendo esse Rossi, vou dar uma nota 5,5 para ele. O Praxedes, para mim entra mal, o Praxedes ele até bate aquela bola ali que obriga o Kaique a fazer uma boa defesa, uma bola que o Payet rola para ele, mas é só. Eu não sei se o Praxedes é o jogador para entrar quando o time tá precisando de resultado, porque ele é lento, ele é o jogador para entrar quando você tá ganhando e precisa segurar o resultado, que aí ele vai rodar a bola, ele segura, ele protege, toma uma falta. Pelo menos essa é a minha opinião.
Nota 5 aí para o Praxedes. E o Serginho, vou dar um 5,5 para ele. Roubou uma bola ali na intermediária. Até tentou um cruzamento ali que o juiz acaba marcando falta do Verratti. E não dá em nada a jogada. 5,5 para ele. E o Ramon, cara, a escalação para mim ele foi bem. Né? Ele toma um gol que não é culpa do técnico. Isso é culpa de falta de atenção ali dos jogadores. O time era o mesmo. Não tinha por que tomar aquele gol. E nas substituições eu acho que ele melhora o time no segundo tempo, apesar do Praxedes, que talvez seria o cara que eu não entraria. Então, mesmo com a derrota, eu vou dar uma nota 6 aí para o técnico Ramon. E Ramon, confio no senhor. Confio no senhor para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Vamos a essa vitória aí. Quem acredita, coloca aí no chat se acredita. Coloca aí no chat se acredita. Vamos junto, família, vamos junto. Temos que acreditar. Tamo vivo, temos que acreditar. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Até lá.